Mas antes de a gente começar propriamente a palestra, eu quero apresentar a vocês duas revistas que a nossa denominação fez, cujo tema é a Reforma Protestante. Então nós temos aqui a revista de adultos, que eu trouxe esse exemplar aqui para mostrar a vocês. São 3 edições, todas elas enfocando todo o ambiente histórico, tudo que desencadeou a reforma, desde até mesmo os pré-reformadores, antes da reforma, antes de Lutero. Então tem bastante material aqui histórico, doutrinário também, inclusive os 5 solas, eles têm lições específicas aqui para os 5 solas. Então, se você desejar, a gente pode estar fazendo essa ponte aí para poder trazer algumas revistas aqui para os irmãos adquirirem. E além dessa revista, estamos relançando o DERP, o Departamento de Educação Religiosa e Publicações da nossa denominação, está relançando a revista de adolescentes, também enfocando a reforma. E eu tive o prazer de coordenar a edição dessa revista de adolescentes. Então tem aqui também 3 edições específicas para adolescente. A revista é toda colorida, toda ilustrada, toda colorida, com 3 edições que falam sobre a reforma, mas aplicando a realidade dos adolescentes. Então uma das lições que está aqui, por exemplo, que tem aqui é Meu Corpo, Minhas Regras, aí tem a interrogação, porque são temas subjacentes à reforma também, que é o principal mote, a reforma, mas que também trata de temas atuais, como quem vai protestar amanhã, é a primeira lição, a segunda lição, interpretar não é ler. Então, à luz de alguns tópicos da reforma, a gente trabalhou então um texto próprio para adolescente. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso tema de hoje, que é o tema da sola escritura. A gente vai entender um pouquinho, vou tentar situar para vocês mais ou menos, porque não dá para falar muito de história, porque eu tenho que tratar do tema da sola escritura. Então, esse aqui é o tema, eu vou explicar para vocês já, dentro da nossa programação aqui, o que significa esse termo sola escritura. Próximo slide, por favor. Você está vendo aqui essa imagem, que é a imagem do livro base desse nosso curso dos 5 solas. Pilares da Fé. Ele é um livro muito interessante e realmente vai fazer muita diferença se você gosta desse tema e quer se aprofundar. Esse livro é um livro base que vai, de fato, trazer luz para o seu coração. Tá bom? Próximo slide, por gentileza. Nós vamos falar aqui, então, sobre o capítulo 2 desse livro, que é Sola Escritura, o fundamento da fé cristã. Que, inclusive, para quem quisesse perceber com mais detalhes o próprio autor falando sobre esses temas, lá no meu Facebook eu coloquei, ontem ou essa semana, eu coloquei um vídeo sobre o próprio autor, o Franklin Ferreira, falando sobre esses temas desse livro que ele próprio escreveu. Bom, para quem quiser uma profundidade maior até do que a gente se propõe aqui. Então você tem aqui nesse próximo slide, temos uma progressão de sentidos aqui. Temos a palavra forma, a palavra deforma e depois a palavra reforma. Isso aqui, esse material, essa concepção não é do Franklin Ferreira, não foi pelo menos com ele que eu tirei. Isso aqui foi uma mensagem que eu ouvi do pastor Paulo Júnior e ele começa falando sobre reforma, dando esses conceitos. Eu achei muito interessante para a gente poder perceber o porquê que se desencadeou a reforma protestante e qual é a lógica da gente chamar de reforma. Então, primeiro temos a palavra forma. A palavra forma é aquele ideal do que alguma coisa ou de como algo deve funcionar ou deve acontecer. Então você tem uma forma ideal, você tem uma forma correta de algo acontecer, de algo funcionar. Então, no caso, nós temos uma forma ideal para a igreja cristã funcionar. Ela pregando o evangelho, ela sendo fiel às origens do que o Senhor Jesus quis, ela dando realmente no seu estilo de vida, na sua forma de viver, no desencadeamento do seu ministério, ela dando vazão àquilo que o Senhor Jesus espera dessa igreja.
E você pode perceber isso porque nas próprias cartas do Apocalipse, que a gente estudou aqui às quartas-feiras, você percebe claramente o Senhor Jesus repreendendo e exortando e também elogiando as igrejas devido a essa expectativa que ele tem como Senhor da igreja. Então nós temos essa imagem do que é a igreja ideal que o Senhor Jesus espera. Aqui esse grupo ideal que o Senhor Jesus espera. E a gente pode entender isso pelo conceito da forma. A forma em que a igreja precisa estar inserida para que ela possa agradar o Senhor. Mas na Idade Média aconteceu o contrário da forma ideal, aconteceu uma deforma, que é o que nós conhecemos hoje na língua portuguesa como deformidade, deformação, não é? Que é quando aquilo que é bonito, aquilo que é essencial, aquilo que é o ideal, ele começa, devido ao pecado, devido a diversas circunstâncias de erro, começa a se deformar. E a igreja católica de Roma, né, que era quando Constantino coloca o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, já com o Império Romano em decadência, então você percebe que a partir dali, por quem vai estudar a história, percebe que a partir dali, o que era uma forma ideal da igreja primitiva, que até o pastor Dauro falou hoje de manhã aqui, essa forma ideal foi se deteriorando. E o que era a forma ideal passou a ser deformado. Quando o clero, a igreja, o clero, começa a entrar num processo de completa entrega à devassidão, a roubalheira, pessoas usando cargos eclesiásticos, por exemplo, que era uma prática muito comum naquela época, a prática da simonia, onde alguém comprava cargos eclesiásticos sem sequer ser convertido. Nós temos aqui a forma ideal do que o Senhor quer para a igreja. Nós temos, naquele período histórico da Reforma Protestante, nós temos um período de deforma religiosa, moral, espiritual, social, de tal modo que vários grupos sociais já estavam há muito tempo descontentes com o que estava acontecendo naquele período. Tanto que o primeiro mártir da Reforma, Jan Hus, na Boêmia, ele começou a pregar contra isso, começou a falar contra isso. Já muito antes dele, em 1100 e pouco, estava acontecendo o movimento dos valdenses, com Pedro Valdo, que era um grupo mais pacífico e tudo mais, mas já estava começando a falar também contra aquele período, contra aquela instituição da Igreja Católica completamente deturpada, completamente depauperada, deformada. Já não estava mais espelhando a glória de Cristo na vivência daquela igreja. Idolatria, exploração, a venda de cargos eclesiásticos, que é a simonia, mais tarde a venda de indulgências, que foi o estopim para Lutero poder, de fato, colocar na Catedral de Wittenberg, em 1517, 31 de outubro de 1517, colocar na Catedral de Wittenberg as 95 teses, as famosas 95 teses. Só para poder pontuar aqui, antes de eu começar de fato a falar sobre o Sola Escritura, João Tetzel, que era um frade, não é isso, pastor? Era um frade que foi autorizado pelo Papa Leão X, que era o Papa da época, para estar na Alemanha, circulando as igrejas daquela região e estar vendendo as indulgências. O que era a venda de indulgências? Era um papel que o padre assinava, e com aquele papel você pagava o valor correspondente àquela indulgência e você estava então comprando o perdão dos seus pecados. Então o padre tinha aquela ideia, né? A Igreja Católica criou essa mitologia, criou aquela ideia de que os santos, o próprio Jesus Cristo e os santos da Igreja Católica haviam acumulado ao longo de sua vida diversas graças diante do Pai. E essas graças ficaram acumuladas lá no banco celestial. E o Papa, como o Papa, né, o representante de Cristo aqui na Terra, ele tinha acesso a esse banco celestial
das boas ações feitas pelo próprio Senhor Jesus e pelos santos. Então, porque ele tinha acesso a isso, ele podia liberar a bênção acumulada por esses santos para poder perdoar o pecado das pessoas que quisessem pagar por isso. Então, é claro, naquele sistema antigo, né, que a igreja colocava a culpa, né, olha, você é culpado, tem que fazer penitência, tem que rezar no caroço de milho, tem que se martirizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ficar preso no claustro, orando o dia inteiro, lendo a Bíblia o dia inteiro, meditando o dia inteiro, para poder se purgar, se purificar do seu próprio pecado pessoal. Então as indulgências eram vendidas para poder atender essa demanda que a própria igreja criou. E então, Tetzel, ele chegava nas igrejas e tinha até uma musiquinha que ele cantava, um jingle, talvez o primeiro jingle de marketing da história. Ele cantava uma musiquinha que falava, assim que a moeda no cofre tilintar, a sua alma do purgatório irá sair. Algo assim que ele cantava. Isso indignou Lutero. Lutero, inclusive, estava passando pela rua, vinha um bêbado caído lá, e falou, olha, vem cá, eu vou te ajudar, vamos sair dessa situação, você vai deixar de ficar nessa situação de penúria. Aí o Pedro puxa do bolso lá a indulgência que ele comprou aqui, ó, posso beber à vontade, já fui perdoado pro resto da minha vida. E aquilo tira Lutero da situação que já causava incômodo para ele. E a partir do estudo de Romanos 1,17, depois 3,17 também, quando ele percebe que a justiça é pela fé e não pelas obras. Então, Lutero tem esse lampejo dado por Deus, e também começado por Jan Hus, pré-reformadores. Então, Lutero é levantado por Deus para ser essa voz profética na Idade Média, bradando contra a toda a poderosa Igreja Católica. Quando ele faz isso, a intenção de Lutero, naquilo que Deus colocou no seu coração, era resolver o problema de deforma da igreja. Ele queria, portanto, reformar. Reformar é você resolver o que está deformado, para que volte à forma inicial, à forma perfeita e ideal. Então, aquilo que era ideal, perdeu-se o ideal pela deformação. Lutero, então, é levantado por Deus para fazer a reforma, e então, pela reforma, está trazendo a igreja novamente para o trilho. A ideia de Lutero não era fazer um cisma, fazer uma separação, uma ruptura. Não era essa a intenção de Lutero e dos reformadores. A intenção é que continuassem católicos. Ele queria continuar monge como ele era, doutor em teologia como ele era, doutor em Bíblia e teologia. Era para continuar, a ideia deles era continuar. Mas uma igreja que havia saído dos trilhos, que voltasse para ele. E quando a igreja voltasse aos trilhos, estaria agradando novamente o Senhor, e de fato, seria como o Senhor Jesus quer que a igreja seja. Essa era a intenção de Lutero e dos reformadores. Mas, infelizmente, a história testemunha que isso não aconteceu. A Igreja Católica não aceitou, não quis reforma alguma. Porque era interessante para ela continuar. Assim como hoje também tem muitos pregadores aí de nossa geração que está orando para Jesus não voltar. Porque se Jesus voltar, acaba com o esquema deles. A Igreja Católica também não queria reforma. Porque se a reforma acontecesse como, de fato, houve a pressão para que acontecesse, ia acabar como, de fato, acabou com o esquema deles. Então você percebe aqui esse embate de ideologia, de interesses, e também Deus agindo aí, controlando a história, direcionando a história para o fim que ele mesmo determinou. Então nós temos aqui a herança da Reforma Protestante. Nós temos os 5 colorários da Reforma, que eles não criaram, os reformadores não criaram esses 5 colorários na época deles conscientemente, mas tal foi a ênfase que eles deram a esses 5 colorários, que a gente então passou pela história como os 5 solas da Reforma Protestante. São 5 somente que a Reforma trouxe para a gente. Sola Escritura, somente a Escritura, que eu vou começar a falar já daqui a pouco. Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus e Soli Deo Gloria. Tá? Então, tudo isso a gente vai estudar ao longo desse mês aqui pela manhã. Vamos, então, definitivamente para o Sola Escritura, começando, então, a nossa aula de hoje sobre esse tema.
Então, sola escritura, o fundamento da fé cristã, nós vemos aqui como Deus trabalhou esse conceito no coração de Lutero e dos reformadores, né? Zwinglio como o grande teólogo da Reforma, e depois Calvino também como grande sistematizador e teólogo da Reforma Protestante, trabalharam bastante esses temas, especialmente o tema do sola escritura. Então a gente vê aqui, ó, na parte de baixo dessa imagem. Para os reformadores, Deus é capaz de se comunicar com os seres humanos através da linguagem humana. E essa é uma afirmação fundamental para o cristianismo. Esse conceito de que Deus podia falar, e realmente Ele quer falar, através da sua palavra revelada, para todos os seres humanos. Porque qual era a postura da Igreja Católica naquele período? Deus fala com a gente? Fala, mas através da igreja. Então, tranque-se as Bíblias, não existia ainda, quer dizer, na época da Reforma já existia a prensa de Gutenberg, ela foi inventada antes, mas antes de acontecer a Reforma não existia. Todos os livros, inclusive Bíblia, eram copiados à mão, pelos monges trancafiados nos mosteiros, em suas, entre aspas, torres de marfim. Então eles ficavam lá copiando, desenhando, fazendo as iluminuras, e ficava tudo lá preso nos mosteiros. Todos os livros. Então o povo, os plebeus, já tinham o problema do analfabetismo. Ninguém sabia ler. Os poucos que sabiam ler, talvez 5% de toda a população europeia sabia ler. Os poucos que sabiam ler, se não fossem do clero, se fosse alguém da nobreza, mas não necessariamente do clero, não tinha acesso à Bíblia. Só quem fazia parte do clero. As Bíblias ficavam trancadas, e algumas literalmente trancadas, com um cadeado, para que ninguém tivesse acesso, porque a igreja entendia que só através da igreja que Deus fala com as pessoas. Então, Deus deixou a palavra escrita, mas só os padres, só os teólogos tinham acesso a ela, porque só eles podiam interpretar corretamente. Fora da interpretação da igreja, não existia outra forma de Deus falar com as pessoas. Era assim que a igreja pensava. Os reformadores vieram trazer uma nova dimensão, uma nova interpretação para essa ideia. Na verdade, Deus fala com o ser humano, com as pessoas, e é preciso que a Bíblia seja entregue para elas. É preciso que a palavra de Deus escrita, revelada, seja entregue para elas. Para isso elas têm que saber ler e escrever. Para isso elas têm que ter acesso à Bíblia. Isso tudo culminou também com o período, aquele período da história, do chamado humanismo cristão. Especialmente um católico também, um monge chamado Erasmo de Roterdã. Ele publicou, na verdade, foi o primeiro a publicar, em 1516, um ano antes de estourar a Reforma. Em 1516. Ele publicou a primeira edição do Novo Testamento grego, que nem isso os teólogos tinham acesso. Só tinham acesso à versão latina da Bíblia, que era já uma tradução. Ele publica, então, a primeira edição do idioma original do Novo Testamento. E ao lado, uma nova tradução em latim que ele propôs, dizendo que havia erros na Vulgata Latina. Lutero teve acesso a esse texto do Novo Testamento grego de Erasmo. Os reformadores tiveram acesso a ele. O quanto foi Deus trabalhando e criando um rebuliço para que tudo acontecesse, e de fato, quando Tyndale, na Inglaterra, fez a primeira tradução em língua popular, em língua válida, em língua que as pessoas podiam ler e comentar. Isso então fez com que Lutero também se esforçasse para fazer a sua tradução do Novo Testamento em alemão. E você percebe esse movimento que Deus está fazendo para trazer de volta a palavra dele, que estava cativa a alguns, de volta ao povo, para que o povo pudesse ler e tivesse ter acesso àquilo que Deus queria falar. E aí você percebe também, esse movimento da sola escritura, ele mostra claramente para a gente que é somente pelas escrituras,
somente pela palavra revelada, especialmente nos originais, em que você percebe Deus falando, e o povo tem que ter acesso a isso. Tem que ter acesso à palavra de Deus. Sem ter acesso à palavra de Deus, ia ser só uma prática religiosa, como estava acontecendo na Igreja Católica da Idade Média. Então nós temos aqui uma mudança significativa, porque haviam credos ecumênicos, por exemplo, o Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 depois de Cristo, depois o de Constantinopla, em 381, depois de Calcedônia, em 451. Então, todos esses concílios tiveram a sua função no período em que eles funcionaram, que eles ocorreram. Mas esses concílios acabaram suplantando o acesso da Bíblia, porque a Igreja Católica se guiava pelos concílios e já estava se esquecendo da Bíblia. Então, por isso, os reformadores quiseram trazer de volta a Bíblia para o povo. E então, naquele período, tudo era feito com os catecismos e concílios também. Então, surgiram mais tarde os concílios reformados. O próximo slide, por gentileza. No próximo slide você vai ver uma lista aqui de alguns concílios reformados que surgiram após, devido, inclusive, à reforma. Nós temos, inclusive, a imagem aí do catecismo de Heidelberg, que era a imagem do frontispício daquele catecismo que foi criado. Então, nós temos aqui os catecismos reformados continentais, que abrangeram o mundo inteiro, como o Livro da Concórdia, o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga, a Confissão de La Rochelle e a Segunda Confissão Helvética. Esses catecismos aqui, eles se propunham a ser uma síntese do que a Bíblia ensinava a partir do olhar e da interpretação reformada. E depois, temos também alguns catecismos que tiveram a sua hegemonia, né, a sua atuação somente na Inglaterra, que eram os artigos da religião, a Confissão de Fé de Westminster, que é muito famosa, inclusive deu origem à Confissão de Fé presbiteriana hoje. E também temos o Catecismo Maior e o Catecismo Breve, que também eram essa síntese doutrinária da Reforma, com a aplicação aqui, seja continental, seja na Inglaterra. Desgaste da palavra evangélico, esse desgaste ele já acontece hoje no meio evangélico. É uma reflexão que a gente faz, né? A Reforma Protestante ela aconteceu devido à deformidade do que a Igreja se tornou, do que a Igreja Católica se tornou na Idade Média. Então os reformadores foram levantados por Deus para bradarem contra essa deformidade, contra todas aquelas práticas antibíblicas, tudo visando a grana, tudo visando o dinheiro para construir a Catedral de São Pedro, lá em Roma. Então você percebe todo tipo de esperteza humana sendo colocada em nome de Deus para poder explorar as pessoas. E agora você vê esse mesmo tipo de desgaste, esse mesmo tipo de deteriorização no meio de alguns grupos evangélicos. Aqui no Brasil, pelo menos, isso é muito claro, é muito evidente. E você vê isso acontecendo nos dias de hoje como se fosse uma espécie de reação contrária ao que aconteceu na Reforma depois de 500 anos dela. Então você vê aqui como está a situação de hoje. Isso o Franklin Ferreira fala no seu livro, Pilares da Fé. Ele fala sobre o desgaste do nome evangélico hoje no Brasil. Porque, de fato, quando você fala evangélico na mídia social, a situação está caótica. O povo, quando você fala evangélico, é da Universal, é o Valdomiro, qual desses que você segue, de qual desses você é. Mas a proposta do Franklin Ferreira é que não que a gente abandone o nome evangélico, mas que a gente resgate o nome evangélico ao mesmo sentido que ele tinha originalmente quando a Reforma Protestante foi instaurada, e era uma reforma evangélica, porque era uma reforma voltada para o Evangelho, voltada para o sola Escritura, voltada para olhar a Escritura com interesse, olhar a Escritura como palavra de Deus que de fato ela é. Então, ele fala sobre a necessidade desse resgate, necessidade que nós temos atualmente e precisamos de fato. Ele tem esse texto aqui, embaixo aqui dessa imagem, o texto da palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura
é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Então nós temos aqui o valor da Escritura inspirada por Deus, que os reformadores trouxeram novamente esse valor. Eles trouxeram o resgate desse valor que havia se perdido. Claro que quando Paulo se referiu aqui em 2 Timóteo a toda a Escritura, ele se referia às Escrituras do Antigo Testamento. Mas já há passagens do Novo Testamento que também já demonstra que, por exemplo, os escritos de Paulo, que ainda estavam sendo produzidos e sendo também disseminados nas igrejas cristãs do primeiro século, já eram considerados como palavra de Deus. Mas isso mais tarde é que foi realmente incorporado ao cano das Escrituras como nós conhecemos, Antigo e Novo Testamento. Mas eu quero chamar a sua atenção de que toda essa Escritura, Antigo e também, por extensão, Novo Testamento, é inspirada por Deus. Nós temos aqui essa palavra inspirada, que na teologia ela tem um peso maior. A gente fala hoje em dia de inspiração, eu estou inspirado hoje para desenhar, eu estou inspirado hoje para criar uma música evangélica, uma música gospel. A gente fala em inspiração assim, de modo muito comum, muito banal, né? Mas em termos teológicos, a palavra inspiração, ela tem um sentido muito próprio. A gente, quando diz que a Bíblia é inspirada, a gente está dizendo que a Bíblia ela foi completamente soprada por Deus. O texto grego aparece ali a palavra que remete a sopro. É Deus soprando, Deus falando e revelando de verdade o que deveria ser registrado. Então nós temos aqui o conceito, que a gente vai falar já daqui a pouco, da inspiração verbal plenária dos originais, os manuscritos originais que foram recebidos por Deus para poder serem registrados. Mas então toda a Escritura é inspirada por Deus, não é pelo ser humano, não é por qualquer outra entidade, é pelo próprio Deus, para poder falar com o ser humano. E nessa fala de Deus com o ser humano, essa palavra inspirada é útil para várias coisas aqui, para ensinar o caminho correto, para repreender quando estiver errado, para corrigir também quando estiver errado, e para educar na justiça, para mostrar o que é viver na justiça, conforme o Senhor Jesus quer. Nós temos aqui, nesse próximo slide, essa definição maior de inspiração, portanto, segundo a teologia. A palavra inspirada, portanto, significa soprada por Deus. E temos aqui o conceito de inspiração verbal plenária. Verbal porque tem a ver com a palavra. Cada palavra do original, seja no hebraico antigo para o Antigo Testamento, seja no grego koiné para o Novo Testamento, cada palavra foi direcionada por Deus para que as pessoas escrevessem exatamente o que Deus queria que fosse escrito. Claro que teve margem para cada autor colocar ali um pouco do seu estilo, do seu jeito de escrever. Mas essa inspiração, ela é verbal porque atinge as palavras originais. E é plenária porque envolve toda a plenitude do que Deus queria falar naquele texto. Envolve a Bíblia inteira. De modo que não haja erro e nem contradições naquilo que Deus estava revelando como sendo sua palavra. Então nós temos aqui as Escrituras sendo o objeto da ação divina no ato de se comunicar com o ser humano. Porque na teologia, Deus também se revela pela natureza. Você olha a natureza, vê a obra criada, olha, tem uma mente inteligente que com certeza fez isso, que é impossível isso aqui surgir do nada. Então, um dos grandes argumentos a favor do criacionismo, que alguns cientistas cristãos inclusive usam isso como grande argumento, é o argumento do design inteligente. Como pode para a natureza, o mundo, o universo, tão perfeito, tão concatenado como esse, surgir assim do nada, sem planejamento? Isso não tem lógica. Se para as mínimas coisas a gente precisa de muito planejamento para poder criar, você imagina um universo como esse, complexo do jeito que ele é. Então não existe essa história de algo que brotou do nada, sem um planejamento. Isso não existe. Então você percebe aqui o quanto as Escrituras demonstram a revelação, o modo como Deus quer se comunicar com a sua obra criada, com a humanidade que Ele criou. Seres inteligentes como nós que Ele criou. E o texto de 2 de Pedro 1,21 também atesta isso. Porque nunca, jamais, qualquer profecia
foi dada por vontade humana. Ou seja, não nasceu, não brotou do coração humano. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esses homens foram tocados pelo Espírito Santo para poderem registrar nos originais que eles receberam aquilo que o Espírito Santo queria falar, aquilo que Deus queria falar para se revelar à humanidade. O que em teologia chamamos de revelação especial. É Deus falando, porque se ele não falasse, se deixasse só por conta da natureza, das obras criadas, nós perceberíamos que há uma mente inteligente, mas não conheceríamos essa mente inteligente. Nós só conhecemos a mente de Deus, um pouco dela do que ele revelou, porque ele se propôs a tomar a iniciativa de falar com a gente. Desde o Éden, Deus já fazia assim com Adão. É Deus que procurava Adão e não Adão que procurava Deus para conversar no Éden, antes mesmo do pecado. É sempre Deus tomando a iniciativa de se comunicar, de se fazer revelar aos seus filhos amados. E você percebe agora no próximo slide uma frase de Martinho Lutero, que ele disse: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, ainda que alguém faça chover os milagres todos os dias, mas se não estiver de acordo com a Bíblia, se não estiver de acordo com a revelação do que o próprio Deus mostrou de quem ele é, dentro desse conceito do sola escritura, se não houver isso, não há como você aceitar aquele milagre como sendo de Deus. Porque até mesmo o diabo, o Satanás, ele finge que faz milagres. Ele cria situações mirabolantes, cria sinais e prodígios, segundo a Bíblia, até para enganar, se possível for, enganar os escolhidos. Próximo slide. Temos um texto aí que é muito conhecido também, citado, no Salmo 19, de 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro tempurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Temos aqui uma declaração do salmista que também foi utilizada na Reforma, para a gente poder entender o valor da palavra de Deus, do sola escritura, para a nossa vida espiritual. E temos aqui do lado 3 conceitos importantíssimos do sola escritura. A Bíblia é inerrante, infalível e confiável. Inerrante porque ela está livre de erro ou contradições em seu texto original grego e hebraico. Não as traduções, mas o texto original é livre de erros e contradições. Ela é infalível também, ela não falha em assuntos de fé, no que você tem que crer, e naquilo que também você precisa praticar para poder agradar a Deus. E ela é digna de confiança, ela é confiável no sentido de ser digna de confiança para, de fato, você estar agradando o coração de Deus. Próximo slide, por favor. Esse conceito sobre a Escritura também mostra para a gente o quanto é importante a gente colocar a Bíblia no centro. Porque na Igreja Católica a Bíblia não está no centro. Você tem uma gama de santos ao redor, vitrais bonitos, mas envolvendo imagens bíblicas ou de santos. Mas na própria liturgia da igreja você não percebe que a Bíblia de fato é o que comanda ali. Você percebe que a tradição católica é que tem mais voz, que tem mais vez na tradição do culto católico, da missa católica. Isso incomodou o coração dos reformadores. Eles, portanto, Lutero e os outros reformadores também colocaram a Bíblia no seu devido lugar, no centro do culto. Porque ela precisa nos mostrar como devemos fazer para poder agradar o coração de Deus. Então nós temos aqui a centralidade da Bíblia no culto e na prática cristã. A gente precisa criar espaços de leitura bíblica.
Talvez, ele até propõe lá, talvez uma vez por mês, você, em vez de fazer um sermão de um domingo de manhã, ou você abrir para uma classe de escola dominical domingo de manhã, você separa talvez uma vez por mês para você ler um capítulo inteiro da Bíblia, só ler. Só praticar a leitura. Eu fiz isso há pouco tempo com o Apocalipse para adolescentes. Eu coloquei os adolescentes para lerem o livro inteiro do Apocalipse em 2 encontros. Tive que criar uma situação aqui de mais dinâmica para poder acontecer a leitura, mas eles leram. Da versão revista atualizada. O Apocalipse inteiro. E não ficou cansativo. Pelo menos pelo que eles me disseram, não ficou cansativo. Talvez falta espaço para a gente também criar nos espaços públicos, nas nossas reuniões, momentos e dias especiais de leitura da Bíblia. E aqui tem um conceito interessante que Franklin Ferreira coloca no seu livro, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Tem o conceito do latim do sola scriptura e o conceito do nuda scriptura. O sola scriptura não significa que eu tenho que rechaçar qualquer tipo de pensador cristão, qualquer tipo de teólogo e ficar só com a Bíblia. E eu começar a interpretar a Bíblia sozinho do zero, sem a ajuda de ninguém. Não é isso que o conceito sola scriptura diz. Isso é o que o nuda escritura diz, que não é esse o conceito da reforma. O nuda escritura fala, é só a Bíblia, mais nada. Eu não posso pegar um comentário, não posso pegar uma gramática grega ou hebraica para fazer uma exegese, eu não posso fazer nada, só a Bíblia. Porque é como se fosse um pecado muito grande eu pegar a ajuda de alguém que já passou por aquele estudo, e é como se eu fosse também, entra também um pouquinho de vaidade, né? É como se eu tivesse o total esclarecimento hoje em dia para poder sozinho resolver tudo. Isso não é uma postura bíblica, não é uma postura dos reformadores. Não é o sola escritura isso é o nuda escritura. Na verdade, eu posso usar a ajuda, sim, de quem estudou o texto, quem trabalhou o texto antes de mim. Certo nível de envolvimento com a tradição cristã evangélica eu posso ter. Certo nível de comprometimento teológico eu posso ter. Se eu sou de matriz calvinista, eu tenho que ter um compromisso teológico com a matriz que eu me defini. Se eu sou de matriz arminiana, eu também tenho que ter um compromisso teológico com aquela matriz que eu me defini. Entende? Isso não é pecado. O pecado é quando eu coloco a matriz interpretativa ou o sistema teológico interpretativo que eu uso como tivesse o mesmo valor ou até acima da palavra de Deus pura e simples. Aí a coisa complica. Porque aí eu jogo pelo ralo o conceito reformado do sola scriptura. Entendeu? Eu posso usar a ajuda de algum amigo, seja do passado, seja do presente. Mas nenhuma ajuda tem o mesmo valor de palavra de Deus do que a Bíblia tem. E essa, aliás, é uma característica das seitas. As seitas sempre vão colocar alguma coisa em pé de igualdade ou superior à Bíblia. Os mormons colocam o livro dos mormons como superiores ou iguais. Os adventistas colocam os escritos de Ellen White como no mesmo padrão do que a Bíblia. Entendeu? Os católicos também colocam a tradição católica dos papas no mesmo teor ou até mais do que a Bíblia. Isso é uma coisa de seita, de uma religião falsa. E não de quem realmente recebeu a herança da fé reformada. Próximo slide, uma outra frase de Lutero. Fiz uma aliança com Deus, que não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Olha que coisa, né? Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, como para o que há de vir. Ele está em consonância com o texto de Gálatas, capítulo 1. Ainda que um anjo desça para pregar para vocês um evangelho diferente do que vocês já receberam, seja anátema. A palavra grega anátema é separado para a maldição. Seja amaldiçoado. O tal pretenso anjo que pregou um evangelho diferente, que até pode ter sido anjo, mas é um anjo hoje do mal, demoníaco. Inclusive também, na verdade, a pessoa que recebe aquela revelação que pretensamente veio de Deus, mas que não veio dele. Se é evangelho diferente, se deturpa o que foi pregado, é amaldiçoado. Entendeu? É separado para a maldição. Próximo aí, então. Vemos aqui
Já estamos quase chegando no final, tá? Pode ficar tranquilo. Para a reforma, a Escritura é norma normans, ou seja, a norma que rege todas as decisões de fé e vida. Credos, confissões, textos de outros autores, eles são norma normata. Eles são a norma que é regida pela norma maior, que são as Escrituras, tá? Então, o peso é diferente. A Escritura está em primeiro lugar e o restante vem depois. Pode ser usado como apoio, como ajuda, mas não como norma de dever e prática, como é de fato a Bíblia. A Tradição da Reforma também afirma que o método histórico gramatical para interpretar a Bíblia, ele é o mais ideal, e não apenas o método de você receber como tradição. O que é esse método histórico gramatical? É você observar o contexto histórico em que o livro bíblico foi escrito e também cada palavra na sua formação gramatical. Próximo slide aí, você tem aí essa imagem do Jesus, que é uma imagem que não é muito fiel ao como realmente Cristo deve ter sido, né? É um Jesus de olho azul, que é um negócio meio estranho aí, mas enfim, é uma imagem clássica, eu quis usar essa como ilustração. O cristão verdadeiro se aproxima da Escritura não por meio da hermenêutica da suspeita, mas por meio da hermenêutica do amor. Isso ele se refere, Franklin Ferreira se refere aqui aos teólogos liberais, que eles já chegam ao texto bíblico com suspeita de que tem coisa errada ali, de que é mitologia, de que é algo desse tipo. Então, quem já chega para a Bíblia com essa suspeita inicial, ele já está com o sentimento e com a ação errada, com a intenção errada de estudar a Bíblia. Tá? Você precisa, na verdade, se chegar à Bíblia com a hermenêutica do amor. Que é você já chegar querendo receber de Deus de forma amorosa aquilo que Deus vai falar para você. Cristo também, ele tem que ser o centro de toda a sua interpretação bíblica. Todo o teólogo cristão, todo o leitor da Bíblia, o estudante da Bíblia cristão, ele tem que buscar conhecer aquilo que a Bíblia revela sobre Cristo. No Novo Testamento é mais fácil você achar, mas no Antigo também tem. Também tem referências tipológicas ou referências que apontam para Cristo do que ele veio fazer mais à frente. Então, nós temos que ter essa visão comprometida com Cristo quando formos interpretar as Escrituras. E para a gente fechar o último slide, no dia 20 de abril de 96, em Cambridge, Massachusetts, criou-se uma declaração chamada Declaração de Cambridge, feita por evangélicos, pela Aliança de Evangélicos Confessionais, envolvendo luteranos, calvinistas, arminianos, vários grupos confessionais, evangélicos, cristãos, que nessa data aí eles fizeram então a Declaração de Cambridge. E a tese 1 dessa declaração fala justamente sobre o sola Scriptura. Eu vou apenas ler essa tese e assim terminamos a aula de hoje. Reafirmamos a Escritura inerrante como única fonte escrita de revelação divina, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente do que está exposto na Bíblia ou contrariando a esse conteúdo, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Então, fechamos então com essa declaração de Cambridge. Espero que tenha ajudado os irmãos a compreender esse colorário do sola Scriptura, somente a Escritura, como sendo a base da nossa fé. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.